Vamos continuar o nosso projeto hidráulico pelo dimensionamento do alimentador predial e do reservatório. Para dimensionar esses dois elementos, nós precisamos descobrir qual é o consumo diário de água da edificação. A fórmula para conseguir isso é essa abaixo. CD é igual a C vezes P, onde CD é o consumo diário total em litros por dia, o C é o consumo per capita em litros por dia e o P é a população da edificação em pessoas. Esse C, consumo per capita, é conseguido numa tabela fornecida pela norma 5626. A depender do tipo de edificação, você tem um consumo per capita específico. O P, a população da edificação, é conseguido da seguinte forma. No caso de residências, o P é o número de pessoas que ali vão morar, ou se tem uma estimativa que vão ser aquela quantidade de pessoas. Geralmente a gente considera 2 pessoas por quarto, mais uma pessoa por dependência de empregada. Tá? O C é extraído dessa tabela, estimativa do consumo diário de água em edifícios, onde na primeira coluna tem os tipos de edificações e na segunda coluna o consumo em litros por dia. Aí nós temos alojamento provisório, 80 litros por dia por pessoa, apartamento, 200 litros por dia por pessoa, asilo, orfanato, 150 litros por dia por pessoa, cinema e teatro, 2 litros por dia por lugar, por assento. E lá no fundo, lá no final, nós temos residência popular ou rural, 120 litros por pessoa. Residência que não seja popular ou rural, 150 litros por pessoa. Restaurantes similares, 25 litros por dia por refeição servida. Um exemplo para fixar essa fórmula é a seguinte. Vamos colocar aqui uma edificação que tem 3 quartos, então a gente considera 2 pessoas por quarto, que resulta em 6 pessoas, que é 3 quartos, 2 pessoas por quarto, dá 6 pessoas. Como é uma edificação que não é nem rural nem popular, então o C, o consumo per capita, é 150 litros por habitante dia. Então o CD vai ser 150 vezes 6. O CD vai ser 900 litros por dia. O alimentador predial é em função do consumo diário. Então a vazão a ser considerada para o dimensionamento do alimentador predial é obtida a partir do consumo diário de água, onde a vazão do alimentador é igual ao consumo diário. Então, se, naquele exemplo anterior, era 900 litros por dia, então a vazão do alimentador predial também é 900 litros por dia. Transformando em metro cúbico, fica 0,9 metros cúbicos por dia. Então, com esse valor de 0,9 metros cúbicos por dia, a gente entra na tabela. Essa tabela aí é da Sabesp, a empresa de abastecimento e saneamento de São Paulo. É uma maneira simples. Existe uma maneira através de uma fórmula, mas para facilitar, eu coloquei essa tabela que é mais direta. Então, como o resultado foi 0,9, a primeira linha da tabela, vocês vão ver aqui que é 16. Então, a segunda linha é 30. Então, a primeira linha já atende. Então, a primeira linha até 16 é 20 milímetros. Então, o diâmetro do alimentador predial dessa edificação é 20 milímetros. E o reservatório? Para calcular o reservatório, a gente precisa saber qual é o consumo diário, que a gente já calculou, que é 900 litros por dia, daquele exemplo. Então, a norma NBR 5626
indica o seguinte: o volume de água reservado para uso doméstico deve ser, no mínimo, o necessário para 24 horas de consumo normal no edifício, sem considerar o volume de água para combate a incêndio. Então a norma diz que você tem que ter esse consumo, né, esse volume, aliás, para 24 horas, ou seja, para um dia. Então, como o consumo diário é 900 por dia, então o volume do reservatório, segundo a norma, seria de 900 litros, né, já que é 900 litros por dia. Mas é aconselhável calcular o reservatório para abastecer a edificação por 2 dias, pois pode ficar sem abastecimento de água, né, da concessionária por 2 dias sem problemas, né, aquela edificação. Então a gente pega o valor de 900 e multiplica por 2. Então, exemplo, o volume do reservatório seria o consumo diário vezes 2, considerando 2 dias. Então, no exemplo nosso, seria 900 vezes 2, dá 1.800. E já tem o volume do reservatório, 1.800, sem considerar a reserva de incêndio, a reserva técnica de incêndio. A reserva técnica de incêndio, a gente considera 10% do volume do reservatório. Então, nós vamos pegar o volume calculado, multiplicar por 1,10, que é 10% da reserva de incêndio, e eu vou ter o resultado de 1.980 litros, que, arredondando para um volume de reservatório comercial, dá 200 litros. Aliás, desculpe, 2.000 litros. Então, esse reservatório seria de 2.000 litros, para esse exemplo que nós fizemos aí, da certificação de 3/4. Se fossem 2 reservatórios, um reservatório inferior e um reservatório superior, colocaríamos 60% do volume no reservatório inferior e 40% no reservatório superior. Agora vamos fazer 3 exercícios para fixar esse cálculo do diâmetro do alimentador predial e do volume do reservatório. Então, o primeiro exercício: calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume do reservatório para uma residência rural que tem 4 dormitórios. Então, como é residência rural, o consumo per capita, que é o C, é 120 litros por habitante dia. Coloquei aqui 120. O número de habitantes será 8, porque são 4 dormitórios, considerando 2 pessoas por dormitório, temos 8 pessoas. O consumo diário será 120 vezes 8, que dá 960 litros por dia. O alimentador predial, a vazão dele é igual ao consumo diário. Então, a vazão do alimentador predial é 960 litros por dia. Transformando de litros para metro cúbico, tem 0,96 metro cúbico por dia. Entrando na tabela, aqui do nosso exemplo, nós vamos ter um diâmetro externo, né, do tubo de 20 milímetros. Então, o tubo do alimentador predial terá um diâmetro de 20 milímetros. Agora vamos calcular o reservatório. Para o cálculo do reservatório, nós vamos pegar o consumo diário, que é 960, vamos multiplicar por 2, aí vai dar 1920, e somar mais 10% da reserva de incêndio, que vai dar 192, né? Somando 1920 mais 192, dá 2.112 litros. Indo para um reservatório comercial mais próximo, de 2.112 litros, acima dele nós temos um reservatório de 3.000 litros. Então, o reservatório, para atender essa residência,
seria um reservatório de 3.000 litros. Vamos fazer um exemplo 2. Calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume dos reservatórios para um edifício de 4 andares, com 4 apartamentos por andar e com 3 dormitórios e uma dependência de empregada por apartamento. Então, é um apartamento, tá? Então, como é um apartamento, geralmente nós temos 2 reservatórios. Um reservatório inferior, que é 60% do volume, e um reservatório superior, que é 40% do volume. Qual é o consumo per capita para apartamento? Segundo a tabela da norma, é 200 litros por habitante dia. E qual é a quantidade de habitantes? Aí eu tenho 4 andares, 4 apartamentos por andar, 3 dormitórios, mais uma dependência de empregada. Então, quantas pessoas tem no apartamento? Nós temos 3 vezes 2, 6, mais umas 7 pessoas no apartamento. Quantas pessoas nós temos no andar? Vamos multiplicar 4 vezes 7. E depois multiplicar tudo por 4. O resultado dá 112 pessoas. Então, o consumo diário será 200 vezes 112. Vai dar 22.400 litros por dia. É o consumo diário desse edifício. Então, o alimentador predial, a vazão dele é igual ao consumo diário. Então, a vazão do alimentador predial é 22.400 litros por dia. Transformando isso em metros cúbicos por dia, vai ser 22,4 metros cúbicos por dia. Entrando na tabela da Sabesp, nós temos aqui até 30 metros cúbicos por dia é 20 milímetros. Então, o diâmetro do alimentador predial desse pequeno edifício é 20 milímetros. E os volumes dos reservatórios. Então, o volume do reservatório vai ser o consumo diário vezes 2, que dá 44.800. Será 22.400 vezes 2. Dá 44.800. Mais a reserva de incêndio, que é 10% desse valor encontrado anteriormente. Então, o volume total dos reservatórios é 49.280 litros. Como eu tenho 2 reservatórios, então 60% do valor fica no reservatório inferior, vai dar 29.568 litros, e 40% no reservatório superior, 19.712 litros. Vamos fazer um terceiro exemplo. Calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume dos reservatórios de um edifício de 20 andares, com 2 apartamentos por andar e com 4 dormitórios e uma dependência de empregada por apartamento. Então, o consumo per capita é 200 litros por habitante dia. O número de habitantes será 360. Como é que você vai encontrar isso? Primeiro você encontra o número de pessoas no apartamento. Então, como são 4 dormitórios, você vai multiplicar 4 vezes 2, 8, mais uma dependência de empregada, 9. Então, são 9 pessoas por apartamento. Como são 2 apartamentos por andar, então será 2 vezes 9, aí eu encontro o número de pessoas no andar e depois multiplico por 20. Aí vou ter aqui o número de pessoas do edifício. Então, o consumo diário será o C vezes o P. Será 200 vezes 360. Vai dar 72.000 litros por dia. O alimentador predial tem a sua vazão igual ao consumo diário. Então, a vazão do alimentador predial é igual a 72.000 litros por dia. Transformando em metro cúbico por dia, vai dar 72 metros cúbicos por dia. Vindo na tabela aqui, para encontrar o diâmetro do alimentador, eu encontro aqui 50, 32, 100 metros cúbicos por dia também é 32. Então, o diâmetro do alimentador predial desse edifício será de 32 milímetros. E os reservatórios? O consumo diário vezes 2 vai dar 144.000 litros, mais 10% vai dar 158.400 litros. Então, como são 2 reservatórios, o reservatório inferior vai ficar com 60% do total
e vai ficar com 95.040 litros, e o reservatório superior, 40% do volume total, ficará em 63.360 litros. Note que esses reservatórios grandes aqui não tem nessa tabela de reservatório, né, com o volume comercial de reservatório. Então, geralmente eles são feitos em concreto, feito dentro do projeto estrutural, com esses volumes, ou um pouco maior, para atender essa demanda do projeto hidráulico.